Você conhece a Aegea? Ela é referência em saneamento no Brasil, presente em todas as regiões e beneficiando mais de 39 milhões de pessoas em mais de 890 municípios. A empresa começou em 2010 com apenas 6 cidades e o que fez a empresa avançar foi seu modelo de gestão focado em eficiência, inovação e estrutura financeira sólida. Tudo isso com base em princípios ESG, responsabilidade ambiental, impacto social e governança ética. Hoje são cerca de 23 mil colaboradores com uma missão clara: levar água tratada e esgoto coletado e tratado às famílias atendidas com capacitação e foco total no atendimento. A Aegea acredita que saneamento é mais do que infraestrutura, é inclusão, é saúde, é prosperidade compartilhada, é futuro. E o modelo que ela construiu está aí para mostrar que dá para fazer tudo isso quando se tem um propósito claro. Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Na contramão do mercado automotivo, a Ford desfaz investimentos e suspende projetos de veículos elétricos. Antes de abrir capital, a SpaceX de Elon Musk faz venda interna de ações e atinge um valor recorde. A Ambev investe R$1 bilhão em uma nova fábrica no sul do Brasil. A Justiça dos Estados Unidos aprova a recuperação judicial da Azul. Saiba como o mercado reagiu. E mais, já pensou se o seu patrão gostasse tanto dos resultados anuais que ele quisesse dividir R$1 bilhão com os funcionários? Pois uma cantora americana fez exatamente isso. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Jovem Pan Business. A Ford cancelou um caminhão elétrico que estava em planejamento e decidiu direcionar a produção para veículos a combustão e híbridos, reaproveitando uma fábrica de baterias para veículos elétricos. A montadora decidiu também converter uma picape elétrica, a F-150 Lightning, em um veículo híbrido de autonomia estendida. Essas são consequências do balanço contábil que vai registrar 19 bilhões e 500 milhões de dólares em encargos relacionados a uma profunda reformulação do negócio de veículos elétricos, depois de muitos anos de dificuldades para torná-lo lucrativo. Ao registrar esses encargos, a Ford reconhece que ampliou demais a sua capacidade de produção de baterias e seguiu por um caminho que praticamente é um caminho sem saída, com veículos elétricos grandes, destinados para ela a gerar ainda mais prejuízos. A Ford perdeu 5 bilhões e 100 milhões de dólares na divisão de veículos elétricos no ano passado e espera que as perdas possam ser ainda maiores neste ano. A empresa anunciou que vai suspender a produção da fábrica de baterias para veículos elétricos no estado de Kentucky, que passará por uma conversão de 2 bilhões de dólares para produzir células de armazenamento de energia para abastecer a rede elétrica. Os 1.600 trabalhadores dessa unidade serão demitidos durante a conversão, mas a Ford planeja contratar 2.100 trabalhadores para apoiar esse negócio de energia quando a unidade reabrir, mas isso só em 2027. Ainda falando em setor automotivo, a Volkswagen encerra a produção de veículos na fábrica de Dresden, na Alemanha, marcando a primeira vez em 88 anos que a montadora fecha uma unidade no seu país de origem. A decisão reflete o aumento de custos, a demanda instável na Europa e na China e o impacto de tarifas mais altas sobre as vendas nos Estados Unidos.
Após 24 anos em operação, a chamada fábrica transparente deixará de produzir automóveis e será transformada em um centro de pesquisa voltado a tecnologias como inteligência artificial, robótica e design de chips, em parceria com o governo da Saxônia e a Universidade Técnica de Dresden. A unidade empregava cerca de 230 trabalhadores que receberão propostas de indenização, aposentadoria ou transferência para outras fábricas do grupo. Inaugurada em 2001, essa planta que a gente está falando produziu modelos como o e-Golf e, mais recentemente, aquele veículo elétrico da Volkswagen, o ID.3. A montadora enfrenta dificuldades adicionais com as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, que contribuíram para um prejuízo de 1 bilhão e 500 milhões de dólares no último trimestre, além da desaceleração do mercado chinês e também incertezas no fornecimento global de chips. Vamos para a Argentina, porque os Correios da Argentina inauguraram o primeiro centro de triagem, que vocês estão vendo aqui, esse centro de triagem com 240 robôs autônomos distribuídos numa área de 1.180 metros quadrados. Esse sistema vai integrar tecnologia de inteligência artificial, tem sensores, tem algoritmos aqui de roteamento capazes de processar até 9.000 encomendas por hora e vai passar com esse valor a triplicar a capacidade operacional em todo o país. Esse sistema foi desenvolvido para encomendas de pequeno e médio porte, com peso de até 5 quilos, que representam a maior parte do fluxo do comércio eletrônico, tanto nacional quanto internacional. Nessa operação, um funcionário posiciona o pacote no robô, que utiliza um leitor de código QR, o QR Code, ou de um código de barras para identificar o destino. Em seguida, esses robôs se deslocam de forma coordenada para separar as encomendas e encaminhá-las a 130 destinos, 160 na região metropolitana de Buenos Aires e 70 em diferentes pontos do interior do país. Essa automação reduz o tempo de despacho e melhora a rastreabilidade das correspondências. A empresa planeja concluir essa automação completa nessa unidade específica com a instalação de uma segunda máquina de triagem no ano que vem, desta vez voltada a encomendas maiores, com até 30 quilos. Também estão previstas a implementação de tecnologias para rastreamento em tempo real, balanças industriais para controle automatizado de faturamento e também sistemas de manuseio robótico e autônomo de containers. Os Correios da Argentina, após reverterem um déficit de 113 bilhões de pesos em 2023, agora registraram um superávit de 48 bilhões de pesos. Isso em junho de 2025, uma situação evidentemente muito diferente da brasileira. Aqui no Brasil, os nossos Correios fecharam o terceiro trimestre com um prejuízo de 6 bilhões de reais acumulados no ano. Situação lamentável. A SpaceX, a empresa de foguetes e satélites fundada por Elon Musk, foi avaliada em cerca de 800 bilhões de dólares após uma venda interna de ações. A operação reforça os planos da companhia de abrir capital em 2026, em um movimento que pode resultar no maior IPO da história. De acordo com a empresa, os recursos de uma eventual oferta pública seriam destinados a acelerar o desenvolvimento do foguete Starship, ampliar a frequência de lançamentos e financiar projetos ambiciosos como data centers de inteligência artificial no espaço e também a construção de uma base na Lua. Na oferta secundária mais recente, o preço por ação foi fixado em 421 dólares, quase o dobro do valor registrado em julho, quando a SpaceX era avaliada em aproximadamente 400 bilhões de dólares.
Com isso, a companhia voltou a ocupar o posto de empresa privada mais valiosa do mundo, superando o recorde anterior de 500 bilhões atribuído à OpenAI. E é claro, após a valorização da SpaceX, eu acabo de falar, Elon Musk se tornou a primeira pessoa da história a atingir uma fortuna estimada em 600 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. De acordo com a publicação, Musk detém aproximadamente 42% da SpaceX, uma participação avaliada em 336 bilhões de dólares, hoje o seu principal ativo. A empresa de tecnologia espacial estuda abrir, como acabei de falar, capital nos próximos anos, muito provável em 2026, nesse IPO que pode levar o valor de mercado para até 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Outro pilar da fortuna do empresário é a Tesla. O Elon Musk possui cerca de 12% da montadora de veículos elétricos, uma participação estimada em 197 bilhões de dólares. E em novembro, há pouco tempo, acionistas da empresa aprovaram um pacote de remuneração que pode render ao executivo até 1 trilhão de dólares em ações adicionais, caso metas de crescimento sejam atingidas. São metas bem ambiciosas, mas se atingir, vai ter essa remuneração extra aí de 1 trilhão de dólares, tá? A gente não está falando de real, não. A Forbes também destaca a xAI, que é a empresa de inteligência artificial, né, do Musk, que estaria negociando uma captação de recursos com uma avaliação de 230 bilhões de dólares. Ele tem, a fatia do Musk é de cerca de 53% do capital nesse negócio e 53% é estimado em 60 bilhões de reais. Portanto, com esse conjunto de ativos, Musk desponta como muito forte candidato a se tornar o primeiro trilionário da história. Vamos vir para o Brasil, porque a Ambev inaugurou uma nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, no Paraná, resultado de um investimento de 1 bilhão de reais. Essa unidade será dedicada à produção de embalagens para cervejas do segmento premium e torna o Paraná o primeiro estado a concentrar todas as etapas da cadeia produtiva da companhia. Inicialmente, a planta produzirá garrafas verdes usadas nas marcas Stella Artois e Spaten. Com capacidade instalada para até 600 milhões de garrafas por ano, entre long neck e também aquelas garrafas 600 ml, a fábrica poderá atender também rótulos como a Corona Original e versões sem álcool como a Corona Zero e a Bud Zero. O portfólio premium da Ambev acumula um crescimento de 200% desde 2019 e no terceiro trimestre de 2025, a empresa afirmou ter alcançado a liderança do segmento no Brasil. Além do Paraná, a nova unidade abastecerá estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará. A Amazon anunciou a ampliação do seu serviço de entregas rápidas e passou a oferecer envio em até 3 horas para clientes do Rio de Janeiro e de São Paulo. A modalidade testada durante a Black Friday chega como uma das principais apostas da empresa para atender ao aumento da demanda no período do Natal. O serviço contempla itens de alta procura em mais de 30 categorias, como alimentos, produtos de limpeza, escritório, brinquedos e artigos sazonais, com a possibilidade de o consumidor escolher janelas específicas de horário para receber os pedidos. A entrega no mesmo dia já é oferecida em 7 capitais brasileiras, como Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte. Para clientes Prime, a entrega em até 3 horas é gratuita em compras a partir de R$ 19,00, com exceção de livros e produtos de supermercado, cujo valor mínimo é de R$ 79,00. A empresa também reforçou a operação no fim do ano com a contratação de 13 mil trabalhadores temporários, o dobro do registrado em 2024.
E o Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Você conhece a Aegea? Ela é referência em saneamento no Brasil, presente em todas as regiões e beneficiando mais de 39 milhões de pessoas em mais de 890 municípios. A empresa começou em 2010 com apenas 6 cidades e o que fez a empresa avançar foi seu modelo de gestão focado em eficiência, inovação e estrutura financeira sólida. Tudo isso com base em princípios ESG, responsabilidade ambiental, impacto social e governança ética. Hoje são cerca de 23 mil colaboradores com uma missão clara: levar água tratada e esgoto coletado e tratado às famílias atendidas com capacitação e foco total no atendimento. A Aegea acredita que saneamento é mais do que infraestrutura, é inclusão, é saúde, é prosperidade compartilhada, é futuro. E o modelo que ela construiu está aí para mostrar que dá para fazer tudo isso quando se tem um propósito claro. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. E a gente volta com o Business indo direto ao setor aéreo brasileiro. As ações da Azul despencaram 20,75% após a Justiça dos Estados Unidos aprovar o plano de recuperação judicial da companhia aérea no chamado, já famoso Chapter 11. A decisão autoriza a reestruturação que deve reduzir em mais de 2 bilhões de dólares o endividamento da companhia. Com a aprovação, a Azul deverá diminuir a dívida líquida de cerca de 7 bilhões de dólares para 3 bilhões e 700 milhões de dólares, principalmente por meio de cortes em despesas com arrendamentos de aeronaves e pagamento de juros. Apesar da reação negativa das ações, analistas avaliam que essa aprovação do plano coloca a companhia no caminho para concluir o processo de recuperação em breve, com um balanço patrimonial mais robusto. E a NVIDIA apresentou novos modelos de inteligência artificial de código aberto, incluindo a terceira geração dos seus modelos de linguagem Nemotron, voltados para escrita e programação. O modelo promete ser mais eficiente e econômico que o antecessor. A empresa lança os novos modelos em meio ao aumento das soluções de AI de código aberto de empresas chinesas como a Alibaba e a DeepSeek, principalmente a DeepSeek, porque tudo começou com a chinesa DeepSeek. Apesar disso, a NVIDIA se destaca como uma das principais fornecedoras de AI de código aberto nos Estados Unidos, especialmente após preocupações com a segurança de modelos chineses. A NVIDIA afirmou que os seus modelos são projetados para serem confiáveis, oferecendo transparência nos dados de treinamento para garantir a segurança, especialmente para clientes governamentais e empresariais. O BNDES aprovou um financiamento de 200 milhões de reais para a Eve Mobility, a empresa da Embraer, começou como uma startup dentro da Embraer, para acelerar o desenvolvimento do seu eVTOL, a aeronave elétrica
de decolagem vertical, conhecida como carro voador ou o carro dos Jetsons. Esses recursos do BNDES serão usados na integração e nos testes de funcionamento dos motores elétricos da primeira aeronave de certificação, uma etapa essencial antes da campanha de ensaios exigida pela ANAC. O modelo terá capacidade para 4 passageiros, mais o piloto, uma autonomia de 100 quilômetros e 8 motores elevadores, além de um motor traseiro para voo horizontal. E uma pesquisa revelou o salário dos profissionais do agronegócio no Brasil. A consultoria Fox Human Capital apontou ainda as áreas dentro do setor mais promissoras para 2026 e também a aceleração tecnológica e financeira no campo. Esse levantamento foi baseado em mais de 2.000 entrevistas e 300 faixas salariais. Nós vamos conversar agora com o Renan Sarmento, gerente de recrutamento e seleção de agronegócios da consultoria e muito responsável por essa pesquisa. Renan, prazer recebê-lo aqui no Business. Antes de falar de salário, que eu já quero perguntar, que todo mundo quer saber quanto ganha, como é que a tecnologia e a parte financeira tem impactado o campo nos últimos tempos? Boa tarde, Bruno. Muito obrigado por nos receber hoje. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o agronegócio ele vem passando por um movimento onde o dono da fazenda ele deixou de ser somente o operador da terra e ele também se transformou num gestor de dados. Ele quer ter grau de consciência das informações que estão sendo operadas ali na palma da mão. Então, a utilização da tecnologia ela se tornou uma tendência natural dentro do segmento. Agora vamos falar finalmente de salário. Qual que é a faixa salarial de quem trabalha no setor, quem trabalha no agronegócio no Brasil? As faixas salariais, partindo do nosso estudo, você vai encontrar posições iniciais partindo de 4, 5 mil reais, que é início de carreira, até os número 1 de grandes companhias aí consideradas blue chips do segmento, que um CEO pode chegar a 170, 180 mil reais. Ainda assim, essa pergunta ela é bastante curiosa, Bruno, porque a gente, fazendo uma análise do guia salarial, a gente notou que houve uma queda de mediana para algumas posições, muito atrelado a um reflexo aí da pressão por responsabilidade junto a investidores e financiadores e o próprio lucro das companhias, porque o agronegócio nos últimos anos ele vem sendo pressionado aí com altos custos, taxa básica muito alta para se operar, e você vê uma certa lateralização lá no C-Level, apesar da remuneração ser bastante chamativa, né? Mas vamos repetir então, um iniciante no setor do agronegócio ganha em torno de 4 mil reais. E um CEO Perfeito. de uma empresa, que eu imagino ser de grande porte do agronegócio, pode ganhar 180 mil reais por mês. É isso. Perfeito, Bruno. Perfeito. Essa é a análise mais fria possível. De um início de carreira até uma posição de número 1 dentro de uma grande companhia, pode ter essa variação sim. 180 mil reais por mês. Agora, quais os perfis mais disputados atualmente? Os perfis mais disputados no cenário do agro, eles passam por algumas linhas diferentes, tá? A gente pode trazer aqui, por exemplo, os profissionais de crédito. Você tem um mercado hoje que você demanda um profissional com um perfil técnico, uma capacidade também jurídica financeira, uma leitura e necessidade de equilibrar a concessão de recursos com a segurança da operação da empresa muito grande. Esse profissional passou o último ano com muito destaque. Mas a gente também pode trazer exemplos como profissionais de pesquisa e desenvolvimento, os profissionais de tecnologia. Esses profissionais eles também estão em alta no mercado, perdão. A gente tem um mercado que está evoluindo, se transformando, e nesse processo de evolução, quem detém capacidade, conhecimento e profundidade para participar dessa transformação certamente não está em alta só nesse ano, vai se manter também para os próximos ciclos ou safras, como a gente fala aqui. Em geral, qual é a formação que mais sai, a mais exigida? Agrônomo. Agrônomo. Tá. Agrônomo. O agrônomo
Ele é a força motriz desse segmento que carrega aí 24, 25, alguns estudos 28% do PIB. É que você falou de tecnologia do também, né? Você falou de tecnologia, eu pensei, né? Qual é a formação que dá? Além do agrônomo. Além do agrônomo, eu diria que profissionais ou de tecnologia ou de química, porque você tem um mercado de agroquímicos muito forte dentro do agronegócio, são profissionais essenciais e fundamentais para operar o segmento, tá, Bruno? Tem ocorrido transição de carreira para o setor agro? Vocês têm visto alguma coisa em relação a isso? Sim, existe um processo de transição de carreira dentro do setor agro em diversas posições, mas isso muito mais atrelado a uma necessidade de imprimir uma governança corporativa que não existe no Brasil afora. Então, continua-se um movimento de contratação de profissionais que topam fazer um movimento para outras localidades para suportar essa transformação e esse aumento de nível de governança corporativa dentro dessas companhias que não operam nos principais centros hoje do país. E agora, quando você recruta um profissional, eles necessariamente precisam estar na sede, que em geral é fora do eixo, né? Por exemplo, é fora de São Paulo, ou tem muito profissional já trabalhando em São Paulo de forma remota ou híbrida, né? Eventualmente indo para a base? Excelente pergunta. O mercado está se movimentando para um ambiente um pouco mais presencial, seja em bases em outros locais ou até mesmo nas grandes capitais. Mas ainda assim, a tendência que a gente mais encontra dentro do agronegócio é uma tendência de um modelo híbrido. Modelo híbrido, tá. Agora, onde as pessoas frequentam o escritório em algumas oportunidades e em outros momentos estão em home office. Perdão, Bruno. Agora, você que trabalha numa consultoria de recrutamento, o que mais você tem escutado dos gestores desse setor do agronegócio em relação aos profissionais? O que eles buscam nos profissionais? Essa é uma pergunta que a gente poderia, acho que, falar de forma até um pouco mais ampla. Acho que o desejo hoje dos gestores dentro do agronegócio e em outras cadeias não está atrelado apenas à capacidade técnica, mas também a skills aqui relacionados a comportamento. Profissionais que são extremamente dedicados, que possuem uma escuta bastante ativa, que entendem que existe uma curva de evolução dentro do mercado de trabalho e que nem sempre essa curva de evolução vai acompanhar o próprio desejo de evolução do profissional. São profissionais que tendem a ter mais tempo dentro das empresas e, por consequência, crescerem de forma mais salutar. Acho que esse seria o melhor ponto, tá, Bruno? Muito bem, nós conversamos com o Renan Sarmento para trazer aí, que trouxe grandes detalhes aí sobre não só a remuneração dos profissionais do agronegócio, mas o que o mercado, o setor, tem buscado dos novos profissionais. Obrigado, Renan, pela presença aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Uma boa tarde. Até. E a Kraft Heinz anunciou a nomeação de Steve Carrilani como novo presidente executivo da companhia em meio a um amplo processo de reestruturação que inclui a divisão do grupo em duas empresas independentes. O novo líder liderou a Kellogg durante a sua cisão em 2023 e seguiu à frente da Kellanova até a sua venda para a Mars por cerca de 36 bilhões de dólares neste ano. A experiência em processos de separação foi um dos fatores que pesaram na escolha do novo CEO. A mudança ocorre em um momento de pressão sobre os resultados da empresa, que enfrenta queda na demanda por produtos tradicionais e uma forte desvalorização de suas ações. Agora, para recuperar a competitividade, a Kraft Heinz aposta na revisão do portfólio, em produtos mais acessíveis e em ajustes de receitas para reconquistar espaço nas prateleiras. E a Mercedes-Benz fechou uma parceria com a chinesa Momenta para oferecer serviços de robotáxi de luxo em Abu Dhabi a partir do próximo ano. A operação, que contará com veículos Mercedes-Benz Classe S, equipados com tecnologia de direção autônoma da Momenta, será realizada em conjunto com a empresa local de táxi Alumo. A iniciativa reforça a expansão das companhias chinesas de robotáxi no Oriente Médio.
A Momenta já fornece soluções de direção assistida para diversas montadoras e trabalha com a Uber em um projeto de robotáxi sem motorista, não tem motorista, como vocês viram pelas imagens, em Munique. E lembra que eu comentei no início, na entrada do programa, imagina se o seu chefe oferece para você um bônus milionário, não, bilionário. E quem fez isso foi a Taylor Swift. Ela pagou cerca de o equivalente, a mais de R$1 bilhão em bônus aos profissionais envolvidos na turnê The Eras Tour. Segundo a revista People, a distribuição das bonificações ganhou destaque após a estreia do documentário The End of an Era, lançado recentemente no Disney+. Os valores foram repassados ao longo de 2 anos e beneficiaram milhares de trabalhadores de diferentes áreas, como motoristas de caminhão, técnicos de som e iluminação, dançarinos, músicos, produtores, seguranças, equipes de figurino, maquiagem, montagem, vídeo, alimentação. No documentário, a cantora explica que a política de bonificação acompanha o desempenho financeiro da turnê. Se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus, segundo a artista. Taylor Swift também revelou que escreveu mensagens à mão para cada integrante da equipe. Essa turnê arrecadou mais de $2 bilhões em ingressos, tornando-se a turnê mais lucrativa da história da música, com um público superior a 10 milhões de pessoas. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. E como eu sempre falo, bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.